Olha esse exemplo aí. Quantas pessoas estavam tocando Jesus querendo curar-se? Uma conseguiu, porque achava que merecia. É preciso aprender a se amar para achar que merece. É preciso perceber que, não obstante sermos pessoas extremamente falhas, temos uma quantidade imensa de defeitos, o nosso relacionamento com Deus não se estabelece no si. Nós é que nos amamos si, né? É interessante quando alguém encontra alguém que, encontrei a pessoa da minha vida. Aí você pergunta, por que você chegou a essa conclusão? Porque ela gosta de tudo que eu gosto. Ela gosta das mesmas músicas, torce pro mesmo time, tem a mesma religião. Olha que tédio de relacionamento. Tem nada de novo para acrescentar. É tudo igual. Irmãos gêmeos, né? A gente ama se você gostar do que eu gosto, se você for bonito ou bonita, se você tiver um padrão de vida próximo do meu. A gente tem si para amar. Deus ama apesar de. Ele nos ama apesar de tudo que nós somos, da nossa interioridade ainda tão deficitária, Ele nos ama. E quando a gente entende isso, que Ele nos ama, a gente se permite esse amor. É claro, é muito incompreensível. É difícil de entender, porque para muitos de nós, Deus é um ser distante. Nós confundimos Deus com os homens que têm poder na terra. Os homens da terra, quanto mais têm poder, mais distantes são de nós. Observa, tenta chegar perto de um chefe de Estado, de um presidente, de alguém, o dono de uma empresa, um reitor de universidade. Quanto mais a pessoa tem poder, mais ela se satisfaz, enquanto esse poder distancia. Com Deus é inversamente o contrário. Totalmente o contrário disso. É que o poder dele se aproxima de nós. Mas nós somos tão acostumados a não merecer e achar que Deus não nos conhece na intimidade, que a gente tem dificuldade de se relacionar com Ele. A gente pode estar pensando, eu estou aqui na minha casa hoje, aqui, triste, chorando, aqui no Catolé, no Zé Pinheiro, no Bodocongó, no Pedregal, estou aqui chorando na minha casa, estou pedindo a Deus, mas, sinceramente, eu acho assim que um universo desse tamanho, tentativa de golpe na Turquia, violência urbana no Brasil, moído nos Estados Unidos, se Donald Trump ganhar, acho que Deus está me escutando. Com tanta coisa acontecendo, são bilhões e bilhões de galáxias, milhões e milhões assim, de sistemas. É tão incalculável, que é tão incompreensível para nós imaginar que Deus nos conhece intimamente. Vocês têm computador, smartphone e tablet, não tem? Você sabe que todo equipamento desse, computador, smartphone e tablet, tem uma coisa chamada endereço IP, que é como se fosse a identidade do equipamento. Então, se eu colocasse aqui agora no Google, Centro Espírita em Cam, quando eu botasse Cam, o que é que o Google faz? Campina Grande. Ele termina a frase. Porque o meu endereço IP está informando na internet que eu estou aqui no Catolé. E não somente ele vai botar Centro Espírita em Campina Grande, como ele vai mostrar os 3 próximos ao Catolé, que é o SEJA, que é a própria AME, que é a sede onde se realiza o MIEP. E ele vai saber e vai me dizer onde tem perto de mim, vai botar o telefone. A pergunta que não quer calar: se o Google sabe onde você está, imagina Deus. Você acha que a gente não tem um endereço IP para Deus? Você acha que a gente não tem uma identidade única para Deus? Que Ele nos ama individualmente? Ele nos conhece e sabe da nossa necessidade? Eu penso eu tentando completar uma frase no Google e o Google completa. Eu lembro de Davi, no Salmo 139, quando ele diz assim, encantado: Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces, quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado, e mesmo que falte em mim palavras, conheces o meu pensamento, tal ciência tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. É irracional. A razão não dá conta de explicar o amor de Deus para a gente. A razão, ela se esgota para tentar explicar o quanto Ele se aproxima de nós. E mesmo que falte palavras, mesmo quando você não tem condição de orar, quando você está assim,
se sentindo mal. É sempre que eu brinco daquele exemplo, tem o nosso dia do Evangelho no lar. Não sei se aconteceu com vocês, que no dia do Evangelho foi o dia que você mais fez coisa errada na vida. E de noite é o Evangelho. Aí eu um dia tinha tido um dia péssimo, que eu tinha errado feio, e era o dia do meu Evangelho. Aí eu vou esquecer. Porque eu não tenho cara para fazer uma prece hoje. Depois de tudo que eu fiz, não dá. Eu vou esquecer. Eles vão achar que eu esqueci. E fiquei me enganando. Fiquei assistindo Netflix, não sei o que, parará. E a hora chegando. Só que, porque realmente eu sou muito esquecido, eu botei no meu celular um alarme de meia hora antes do Evangelho toca. Então eu estava crente que eu estava esquecido. Eu tinha conseguido esquecer. Eu ia passar batido aquele Evangelho. Aí o celular... Evangelho em 30 minutos. Aí eu, não vai dar para tapear. Interessante que foi o evangelho mais emocionante que eu fiz. Porque naquele dia eu não tinha nenhuma máscara de bonzinho para oferecer. Naquele dia eu não tinha nenhum discursozinho de anjinho para oferecer. Naquele dia eu não estava com uma máscara de evoluído. Eu estava cru, completamente como eu sou, com todas as minhas deficiências explicitadas. E só me cabia dizer assim, tá vendo que filho tu tem, né, Papai do Céu? Olha como é a vida, olha o que eu fiz hoje. E você se sentir acolhido por um pai que está preocupado nas suas mudanças e não nos seus erros. Que tem consciência dos processos, das etapas que a gente tem para chegar lá. É um momento que nada serve no deserto. De que serve no deserto o seu conhecimento e seus títulos? Nada. De que serve no deserto os amigos influentes que você tem? Nada. De que serve no deserto todos os recursos que você imagina ter? Nada. É impressionante esse lugar em que você não tem nada e que, comparando-se à imensidão do próprio deserto, se sente um grão de areia. Quando você se sente um grão de areia e você imagina a sua insignificância diante do deserto, você começa a perceber como somos grandes por causa do amor de Deus. Porque apesar de tanta insignificância, apesar de tanta impotência, Ele nos conhece, Ele nos sonda e Ele nos ama. Naquele lugar em que ninguém lhe apoia, em que nem Deus entra no deserto com você, porque Ele já está lá lhe esperando, você simplesmente entende de onde vem toda a força, de onde vem toda a estrutura, e o único que pode preencher a falta e a angústia, e que dá sentido à existência, que é a experiência do filho com seu pai.